Graça e paz, meus amados e queridos irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. Neste momento gostaria de estar compartilhando a palavra de Deus aos vossos corações, que fica no livro de Esté, no capítulo 10, que fala sobre a exaltação de Mardoqueu, que diz assim a palavra do Senhor. E depois disto, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra, sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu, porventura não estão escritas nos livros das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Glória a Deus. Todos nós já conhecemos aqui muito bem a história de Esté, e de Mardoqueu. Esté era uma jovem que foi deixada com Mardoqueu ali depois de seus pais serem mortos, e Mardoqueu ali cuida dela até ela crescer, e em um determinado momento ali acontece algo no palácio do rei Assuero, que ele faz um banquete ali e convida a sua esposa para que viesse ali no meio da festa e tal, e ela rejeita. E por ela rejeitar ali o convite do rei, e por envergonhar ele diante da multidão, ele ali também rejeita ela como esposa. E ali alguém sugere que ali trouxesse todas as jovens, as donzelas ali da província, e colocasse diante do rei, ali o rei tirasse para ele uma esposa, uma rainha. E ali Mardoqueu, ele de imediato ali, ele fala com Esté, para que ela se aparecesse diante do rei. E assim foi feito, ela foi, o rei se agradou, eles se casaram. E depois do casamento, o rei Assuero, ele ali consagra Naamã como, aqui no no capítulo 3, fala sobre a exaltação de Naamã. E depois da exaltação de Naamã, que Naamã é constituído ali depois como príncipe, o maior do que os príncipes ali, ele começa a ter ódio de Mardoqueu, porque Mardoqueu não se prostrava, porque pela palavra do rei, todos que visse Mardoqueu, que visse Amã, tinha que se prostrar diante dele ali com reverência. E toda vez que Amã passava perante Mardoqueu, ele não se prostrava. Então os servos de Amã chega a Mardoqueu e pergunta por que ele não se prostraria. Então ele vai e declara que ele era judeu, e os judeus não se prostravam diante de outra pessoa, a não ser o seu Deus. E ali ele no verso 7, Amã pretende matar todos os judeus por conta disso, por conta do Mardoqueu, porque ali ele se enfureceu, ele se irou, criou um rancor, um ódio, uma raiva ali, um receio, um ressentimento contra os judeus por conta de Mardoqueu. E ali ele começa a se levantar, Aí a rainha Esté descobre, e ali ela convoca todas as senhoras, todas as suas servas ali, e todos os judeus. Ela faz a convocação, fala para todos os judeus que fizesse juntamente comigo um jejum de 3 dias e oração, para que eu, depois desses dias, eu vá até o rei e ali converse com ele para ver o que ele pode fazer. Então ali elas fizeram o jejum de 3 dias. Então ela vai até o rei e ali conversa com o rei, fala com o rei, e dialoga com o rei, e fala que ela estava correndo risco de vida, porque ela estava correndo risco de vida. O rei pergunta por quê. Ela falou porque foi feito um decreto, que todos os judeus deveriam morrer
enforcado. Até Amã fez ali uma forca para enforcar todos os judeus. E então ela vai ali, declara que ela é judia, e o rei ali, ele se enfurece contra Amã, e ali ele vai e fala e dá a casa, né? Ou seja, dá Amã na mão da rainha, toda a sua casa, todos os seus bens, todos os seus pertences, e ali ele é enforcado na sua própria forca, na forca que ele preparou para matar os judeus, para matar Amã, para matar Mardoqueu. Ele mesmo ali morreu com a sua própria forca. Então o rei chama Mardoqueu perante ele, e ali ele consagra, ou seja, Mardoqueu no lugar de Amã, e ele dá o seu anel para Mardoqueu e exalta Mardoqueu, né? Exalta Mardoqueu ali de uma sobremaneira, né? Que, como está escrito aqui no verso 8, né? Mas naquele mesmo dia deu o rei Assuero a rainha Esté a casa de Amã, inimigo dos judeus. E no capítulo 8 de Esté, naquele mesmo dia deu o rei Assuero a rainha Esté a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei, porque Esté tinha declarado o que lhe era. Ou seja, porque uma certa feita, 2 homens planejavam matar o rei, e veio ali ao conhecimento de Mardoqueu, e Mardoqueu fala para a rainha Esté avisa o rei e fala o nome daqueles 2 homens, que ali são mortos, enforcados, porque eles estavam planejando ali trair o rei, matar o rei. Então ali Mardoqueu salva a vida do rei. Então nesse momento, nessa ocasião aqui, Esté fala para o rei que Mardoqueu era aquele homem a quem tinha falado para ela do eventual ali. Então o rei Mardoqueu, ou seja, o rei Assuero, vem, né, e tira o anel. No verso 2 do capítulo 8 diz: e tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Amã, e deu a Mardoqueu. E Esté pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. Então Esté vai e coloca Mardoqueu sobre a casa de Amã. O que é isso? Colocar sobre a casa de Amã? Ele inclui, né, colocar sobre a casa de Amã inclui a sua propriedade, né, tudo que ele tinha, e também a sua família. Então Mardoqueu ele foi ali senhor, ele herdou ali toda a prosperidade de Amã, né, e herda ali a posição e os bens de Amã. Então no verso 3 aqui diz: e falou mais Esté perante o rei. Aí nessa hora aqui a Esté, né, além de ter livrado Mardoqueu ali, ela vai e fala para o rei, né, que ele escrevesse uma carta ali para livrar não só ele, mas também todos os judeus, porque ela não poderia sobreviver ou viver vendo aquela tragédia, vendo tudo isso acontecer. Então o rei vai e disse a ele, ó, se bem parecer ao rei, ela fala, né, se bem parecer ao rei. Aí no verso 6 ele diz: porque como poderei ver. Então no verso 7 do capítulo 8: então disse o rei Assuero à rainha Esté e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Esté a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos sobre os judeus, ou seja, porquanto ele queria matar os judeus. Aí no verso 8 ele diz para a rainha Esté e para o judeu: escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei, e sela com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei e sela com o anel do rei não pode revogar. Então foram chamados os escrivães do rei naquele mesmo tempo, e no mês terceiro, que é o mês de Sivan, né, ao 23 do mês, e escreveu conforme tudo quanto Mardoqueu ordenou Mardoqueu aos judeus, como também os
satrapas, e os governadores, e os maiorais das províncias, que se estende da Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada província segundo a sua escritura, e cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus segundo a sua escritura e conforme a sua língua. E escreveu em nome do rei Assuero, e se selou com o anel do rei, e se enviar as cartas pela mão dos correios e cavalo, e que cavalgava sobre ginetes que eram das cavalarias do rei. Então ali eles enviam as cartas ali, né, e os judeus, né, ali eles matam seus inimigos no capítulo 9. E então tudo isso acontece, né? Deus ele livra o povo de Deus. Então tudo isso Deus ele arquiteta. Deus ele planejou tudo isso. É porque a Bíblia fala que não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus, né? Então Deus ele é o mesmo de ontem, hoje, eternamente. Então Deus ele conhecendo o coração de Amã, conhecendo o coração de Mardoqueu, então ele prepara ali, né, que a Bíblia fala que até o ímpio ele foi feito, né, para o seu dia, para o dia do julgamento. Então imagine que Deus ele preparou tudo isso, né, até mesmo Rainha Esther ali assentar no trono, porque eventualmente algo poderia acontecer ali, alguém se levantaria contra o povo judeu, então tinha que ter alguém ali para interceder pelo povo de Deus. Então assim é nas nossas vidas, porque Deus ele tem compromisso com o seu povo. No livro de Salmos 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então Deus ele tem livramento para o seu povo, como livrou Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego, livrou José, e José passou pelo que passou, mas era um processo que Deus estava o preparando para ser governador do Egito. Então tudo isso Deus tem um porquê, e Deus deixou escrito para que nós viéssemos entender o processo de Deus na vida de cada um de nós. Você pode ver que Mardoqueu, ou Amã, ele se enfureceu contra Mardoqueu, porque Mardoqueu ele era um homem de Deus, ele não se prostrava diante de homens, diante de ninguém, só se prostrava diante de Deus, porque ele era judeu, ele era um cristão. Então naquela época não se nomeava cristão, era judeu. O cristão foi depois de Cristo, depois da ressurreição de Cristo, e não foi eles que se nomearam, as pessoas que olhavam para eles em determinado momento e diziam: lá vão os cristãos. Então eles mesmos falavam que lá vai os cristãos. Então aqui nós vemos um livramento de Deus, não só para um homem ou uma mulher, mas também para todo o seu povo, através de uma mulher e através de um homem. Então Deus ele tem seu livramento. Você pode ver que Amã ele arma ali uma forca, e ele mesmo é morto pela sua própria forca. Por quê? Porque ele quis se levantar contra um homem de Deus, contra um homem que temia a Deus, que tinha compromisso, era comprometido com a vontade de Deus, que guardava a lei de Deus. E da mesma forma Esther, quando ela descobre ali, ela imediatamente convoca as suas criadas, convoca todos os judeus, e eles ali por 3 dias se separam para Deus. Então é assim, quando uma pessoa, um servo de Deus, uma serva de Deus, ele se depara com uma perseguição, com uma calúnia, com um levante, com um determinado momento,
eles não vão se defender com as suas próprias mãos, eles não vão se defender com a sua própria força, não vai para o juiz, não vai para o advogado, não vai para a justiça, eles vão para o joelho, vai para o jejum, para a oração. E assim Deus faz. Você pode ver que a rainha Esté, antes de falar com o rei, ela se separou, foi pedir instrução a Deus, foi orar a Deus, foi falar com Deus em primeiro lugar, para depois, quando ela fosse, Deus já estivesse ali trabalhado no coração do rei. Quando ela chegou, o rei, ele já estava com o coração aquebrantado ali, porque o próprio Deus aquebrantou o coração dele, porque ele viu graça aos olhos de Esté. Esté, ele achou graça a ela. Então ali Deus, ele livra o seu povo. E aquele homem que arma uma forca, né, contra o povo de Deus, ele mesmo é morto. E é isso que a gente vê nos dias de hoje, irmãos. Quantos Amã não tem no meio da casa de Deus, no meio do povo de Deus, no mundo, que tentam destruir o povo de Deus, como a gente vê decretos, como a gente vê impeachment, ou seja, não impeachment, mas decretos, ou reuniões em congressos, ou até mesmo reuniões secretas ali, de pessoas que se levantam contra o povo de Deus, ou contra alguém, só porque aquela pessoa ali não se prostra diante dele, ou não se iguala, ou não faz o que aquela pessoa quer. Então aquela pessoa se sente ofendida, se sente enfurecida, porque aquela pessoa se destaca, é diferente, não é bajulada, não bajula, aquela pessoa ali não se mistura, não se compactua, e aquela pessoa ali se ira e começa a querer denegrir a imagem daquela pessoa, ou fazer uma forca para destruir aquela pessoa. Então começa a criar mentiras, porque Mardoqueu, ou porque Amã fez isso, ele criou uma mentira ali para destruir Amã, para destruir Mardoqueu, para destruir os judeus. Então é isso que acontece nos dias de hoje. Pessoas com o coração cheio de maldade, cheio de inveja, cheio de orgulho, cheio de maldade, eles preparam ciladas, forcas para destruir o povo de Deus. Mas enquanto isso, o povo de Deus, eles estão lutando as suas guerras espiritualmente. A Bíblia fala que as armas das nossas milícias não são carnais, mas espirituais. Então nós cristãos não temos que lutar contra homens, contra carne, contra sangue, como diz Paulo em Efésios 6:10, do demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do maligno. Porque a nossa guerra não é contra a carne, não é contra sangue, mas contra os principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então Deus, ele nos molda, ou seja, tem coisas que acontecem na nossa vida, é Deus nos moldando, Deus nos preparando, nos capacitando, ou Deus permitindo nós passar por certas experiências ali, para Ele mostrar que Ele é Deus na nossa vida. Da mesma forma, Deus envia Moisés. Deus poderia muito bem trabalhar no coração de Faraó, e Faraó fala: olha, eu não quero mais vocês aqui, vão embora, e ali despede aquele povo. Mas só que Deus queria fazer algo maior. Então Deus, ele envia Moisés, ele vai na primeira vez, o rei ali, Faraó, ele rejeita. Então Deus, ele começa a fazer ali sinais, começa a mandar as 10 pragas do Egito ali. Então sempre o Faraó vai endurecendo o coração. Aí chega um momento que ele não aguenta mais ali tantas sinais, tantas coisas que Deus está fazendo ali no meio deles ali, que ele vai e deixa ir. Mas a Bíblia é bem clara quando diz que o próprio Deus endurece o coração de Faraó para que ele vá atrás do povo. E ali ele vai com toda a sua raiva, fúria, disposto a matar, com a espada ali, já pronto para matar. E aquele povo, ele vai sendo guiado pela coluna de fogo, pela nuvem. E ali Deus poderia ter guiado eles para um outro caminho, se desviar do mar, mas Deus guia eles justamente para o mar.
E ali eles olham ali, vê aquele mar gigante e olha para trás, vê o exército vindo com grande fúria para matar eles. E eles começam a interrogar Moisés. Moisés, não tinha sepulcro bastante na terra do Egito, trouxesses nós para morrer aqui diante do mar. E Moisés clama a Deus e Deus fala: Moisés, por que clama a mim? Diga ao povo que marche, coloca o cajado na água, o mar vai se abrir e marche. E Deus ali, ele faz ali um grande feito ali, e aquele povo passa em terra seca. Quando chega do outro lado, da mesma forma, Deus, ele fala para Moisés: coloca o cajado na água. Moisés coloca o cajado na água e Deus ali, ele fecha aquela água ali e engole toda a cavalaria de Faraó, com seus soldados, com seus cavalos, com seus carros, e todos ali é destruído, todos é mortos ali, para ver que Deus, ele tem todo poder. Então, tem coisas que Deus permite a gente passar, para a gente ter experiências com Deus, para ver que Deus é grande, Deus é fiel, Deus é verdadeiro. Então, da mesma forma, olha o que Deus fez na vida de Mardoqueu, na vida de Esther, e também na vida dos judeus que foram ali libertos. E Mardoqueu foi honrado por Deus, foi exaltado ali, e foi um homem abaixo do rei. Depois do rei era Mardoqueu. Então, às vezes tem algo acontecendo contra a sua vida, fica firme, ora a Deus, jejum e busca a presença de Deus, porque a Bíblia fala em Romanos 12, no verso 9 em diante, fala lá sobre que a vingança: não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça, e não te deixe vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Vence o mal com o bem. Então, o Mardoqueu ali, ele foi exaltado por Deus, porque ele não se prostrou. Então fica firme na presença do Senhor, não recue, só fica buscando a vontade de Deus. Na hora certa Deus vai agir. Deus, ele sabe de todas as coisas. A Bíblia diz que não vem tentação sobre vós senão humana, porque fiel é Deus, que Deus não nos deixe ser tentado além do que não possamos suportar, que além da tentação Deus dá o escape. Então Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe o que nós estamos passando. Só fique firme no processo. Jesus passou por coisas piores. Ele mesmo diz: no mundo tereis aflições, não temas, eu venci o mundo e estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Olha o que Jesus passou. Jesus foi vendido. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata pelo seu próprio discípulo, que estava com ele todo dia, que foi chamado por ele, que foi escolhido por ele, separado por ele. Jesus foi crucificado pelo um povo que ele veio por eles. O próprio povo que Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes, que Jesus curou moléstias, enfermidades, e expulsou demônios e fez maravilhas. Este próprio povo ali crucifica Jesus. Eles escolhem ali um assassino, eles escolhem ali um homem, um ladrão ou um bandido ali, ao invés de Jesus. Falou: não, solta Barrabás e crucifica Cristo. E ali na crucificação Jesus é zombado, é criticado, é transpassado por uma lança, coloca uma coroa de espinho na cabeça dele. E o que Jesus diz na cruz? Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. E naquele momento ali, dois homens do lado de Jesus, do lado direito um bandido, do outro lado esquerdo outro bandido, e um começa a zombar de Jesus, escarnecer de Jesus, e o outro diz: olha, não fala isso, não fala isso, porque nós estamos aqui porque merecemos, mas este homem é justo, ele está aqui sem merecer, e nós merecemos por estar aqui. Aí ele olha para Jesus e diz: mestre, rei, meu rei, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Então Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus, ele diz: no mundo tereis aflições, mas não temas, eu venci o mundo. Jesus nos dá diversos ensinamentos de como devemos lidar com o processo. Quando Jesus faz a oração, ele diz: Pai, eu não peço para que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então Jesus, ele sabe o mal que tem no mundo, porque ele passou por isso. Ele foi tentado, ele foi
ele participou das mesmas paixões, teve sujeito à queda, ele foi sujeito a muitas coisas que nós também somos sujeitos, mas ele venceu. Por isso que a Bíblia diz: olhai para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da fé. O próprio Senhor Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, vós sois a vara. A vara de si mesmo não pode dar fruto. Ele diz: sem mim nada podereis fazer. Mas com Cristo, Paulo diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então Cristo é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, Ele é o nosso refúgio. Davi diz em Salmo 23: porque a tua vara e o teu cajado me consola. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temereis mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. O Senhor está com você, o Senhor está comigo, o Senhor está conosco. Nós temos que crer, nós temos que acreditar de que o Senhor é Ele que nos guarda, é Ele que nos livra. Então, se Deus está permitindo você passar por um determinado momento, aguenta firme. Só se importa em permanecer fiel, em permanecer na presença do Senhor, guardando a sua palavra, velando pela sua palavra, permanecendo fiel, e Ele vai pelejar por você. Não vai tirar satisfação, não vai retrucar, não vai rebater. Não, deixa Deus agir. Fala: Deus está na tua mão. A Bíblia diz: lançai nas mãos do Senhor todas as vossas ansiedades, todos os vossos problemas e dificuldades, e o Deus dos céus, Ele pelejará por nós, e Ele vai pelejar por você, e Ele vai pelejar por mim. Vai vir pessoas criticar você, falar que você está em pecado, falar que você não é de Deus, falar que você é isso, você é aquilo, mas fica firme, a última palavra vem do Senhor. O importante é você estar com a sua consciência limpa diante de Deus. O importante é você estar com a sua consciência limpa diante de Deus, e Ele fará coisas grandes na sua vida. Então, espero que o próprio Deus, que Deus Ele tenha falado com você, que pessoas aqui possam ter sido alcançadas por esta palavra, fortalecidas por esta palavra, né? Assim como fortaleceu a minha fé, como Deus falou comigo através desta palavra. Fica firme, né? Busca a Deus, luta as suas guerras no âmbito espiritual. No âmbito espiritual, a águia, quando ela está ali com seu inimigo, ela não vai guerrear na terra. Ela cata ali seu inimigo e leva para as alturas. Leva para as alturas e depois solta. Então, da mesma forma, vamos guerrear as nossas guerras na oração, no jejum. Deus, peleja por mim, faça a tua vontade. Deus, julga a minha causa. Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. Senhor, faz a tua vontade em minha vida. Senhor, o que o Senhor está querendo me ensinar com isso? Às vezes Deus está querendo te moldar, Deus está querendo te dar experiência, Deus está querendo fortalecer você para te entregar algo maior ou melhor lá na frente. Às vezes Deus está permitindo pessoas difíceis ou pessoas complicadas se achegar até você para te caluniar, para te afrontar, para te denegrir, tentando te sujar, mas só que Deus, Ele sabe de todas as coisas. Às vezes Deus está querendo te moldar, te preparar, moldar o seu psicológico, te dar maturidade espiritual, te dar força, te dar capacidade para lá na frente você alcançar algo da parte de Deus e você ter maturidade para lidar com aquilo com sabedoria, com paciência, com serenidade, sem no impulso, sem na carne, mas diante do Espírito, diante de Deus. Deus, haja por mim, que você venha ter paz, ter a paz de Deus no seu coração. Deus está aí. Eu não vou perder a minha paz ou perder a minha comunhão por causa disso, Senhor. O Senhor sabe que eu não sou o que está falando, não sou o que está fazendo. Senhor, o Senhor sabe que eu não mereço isso, que eu não devo isso, que eu não... É Deus, irmãos, que justifica por nós. Não precisa você se justificar, não precisa você explicar nada para ninguém. Só seja fiel, viva para Deus e Deus vai honrar você. Faz a vontade de Deus e Deus vai cuidar de você. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas eu acrescento. Então continue fazendo a vontade de Deus.
continue louvando, honrando, lendo a palavra de Deus, e o próprio Deus vai cuidar de você. Ele vai pelejar e Ele vai mostrar para os Amã da vida que a forca que eles fizeram é para eles mesmos morrer, né? Para eles mesmos. Então a pessoa que tenta se levantar contra alguém, ela está destruindo a sua própria vida. Então fica só na paz, fica na posição. E se for de morrer, morra com Cristo e vai para o céu, louvar a Deus lá na glória. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Confia na palavra, confia no processo. Quem tem promessa de Deus, Deus honra. Deus vai cumprir a promessa. Então confia. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Deixa o seu like, deixa o seu joinha aí se puder. Ou um comentário, o que você achou da palavra, se Deus falou com você. Né? É importante o seu comentário. Nos ajude aí, compartilhe para mais pessoas, para que outras pessoas possam ser alcançadas por esta palavra, e que Deus abençoe a sua vida.